Na vasta expansão do universo, encontramos milhões de galáxias, bilhões de estrelas e planetas, enquanto nossa Terra é apenas um pequeno e majestoso ponto apropriadamente distante de uma única estrela. As leis físicas que governam nosso mundo e o universo como um todo são tão perfeitas que inevitavelmente nos fazem questionar a existência de um Deus todo-poderoso que criou tudo ao nosso redor. Neste vídeo, exploraremos evidências científicas tanto a favor quanto contra a existência de Deus. Começando com uma das primeiras evidências de que Deus talvez não seja necessário, é o fato de que todas as leis do universo podem ser explicadas sem recorrer a um Deus. Fenômenos que eram desconhecidos no passado, agora podem ser explicados pelas leis da natureza, como a física, a gravidade, a relatividade quântica e outras regras que descrevem o funcionamento do universo. Essas leis naturais nos permitem entender o que acontece no universo e até prever eventos importantes como colisões de asteroides e cometas com a Terra, sem a necessidade de invocar a intervenção divina. Outra indicação da possível inexistência de Deus é que o progresso do mundo continua sem a necessidade de invocar a intervenção divina. O desenvolvimento da ciência e suas leis representam a maior conquista da humanidade. Elas nos permitem compreender o mundo ao nosso redor sem recorrer à intervenção divina. Vivemos em uma sociedade cada vez mais focada na ciência e na tecnologia, o que demonstra a confiança que depositamos nessa abordagem. A ciência se tornou a melhor ferramenta que temos para entender o mundo, e ela tem nos permitido fazer avanços significativos em medicina, exploração espacial e compreensão das leis físicas que governam o universo. Além disso, a visão de Stephen Hawking de que a existência de Deus não é necessária para explicar a origem do universo é notável. Segundo suas teorias, o universo surgiu espontaneamente a partir das flutuações quânticas do vácuo, seguindo as leis da ciência. A existência de um Deus é vista como improvável devido à nossa insignificância no vasto universo, onde há um espaço infinito e muitos ambientes hostis, onde a vida como a conhecemos não seria possível. A ordem, o caos e todos os aspectos do universo podem ser compreendidos através do raciocínio lógico. Para apoiar ainda mais essa ideia, o paradoxo da onipotência é mencionado, sugerindo que Deus não pode criar algo maior do que Ele mesmo, o que entra em contradição com a ideia de que Ele poderia conhecer a posição de todos os átomos do universo ao longo de 13,7 bilhões de anos. Portanto, a existência de um ser todo-poderoso com necessidades e desejos é questionada como um conceito. O universo funciona como um sistema perfeitamente orquestrado, cientificamente guiado, onde partículas quânticas podem surgir e desaparecer da existência, alterando temporariamente a quantidade de energia em um ponto espacial, conforme previsto pelo princípio da indeterminação de Heisenberg. O universo, em seu início, estava em um estado quântico, o que plausivelmente deu origem à singularidade conhecida como Big Bang. Nesse momento, uma enorme quantidade de energia de altíssima densidade estava condensada em um ponto que distorcia o espaço-tempo, onde o próprio conceito de tempo como o conhecemos talvez não existisse, tornando desnecessária a existência de um Criador divino. O universo é uma máquina gigantesca, natural e eterna, que opera de acordo com as leis da física, sem a necessidade de intervenções miraculosas. O ser humano, por sua vez, não foi criado, mas sim evoluiu. A teoria da evolução, que afirma que os seres vivos mudam com o tempo através de variações genéticas e que os mais adaptados ao ambiente sobrevivem, e assim se transformam ao longo das gerações, explica a origem da humanidade sem a necessidade de um ser divino que tenha nos colocado na Terra. No entanto, há também evidências que podem sugerir a existência de um Criador. O universo parece estar ajustado de maneira extraordinariamente perfeita para permitir a existência da vida. Existem pelo menos 15 constantes físicas que determinam as condições do universo, e todas elas estão em uma faixa muito estreita de valores. Qualquer pequena alteração em uma dessas constantes poderia resultar em um universo no qual a vida, tal como a conhecemos, não seria possível. Simulações por computador demonstraram que universos com diferentes valores para essas constantes não produziriam planetas ou estrelas.
ou a evolução da vida seria extremamente improvável. Outro exemplo notável é a eficiência da fusão nuclear de hidrogênio em hélio nas estrelas, que corresponde a 0,7% da sua massa, sendo essa a quantidade convertida em energia. Se essa eficiência fosse apenas ligeiramente diferente, a formação de elementos vitais para a vida, como o carbono e o oxigênio, seria impossível. Tais ajustes precisos levantam questões sobre se um ser superior teria orquestrado esses valores. A constante mudança é outra pista que pode indicar a existência de um ser superior. Tudo no universo está em constante mudança. Nada permanece estático. Mesmo que o universo pareça determinístico em um nível macroscópico, onde muitos fenômenos podem ser explicados pela matemática e leis naturais, no nível subatômico, as partículas se comportam de maneira aleatória e imprevisível, desafiando a explicação através de leis precisas. Isso nos leva a questionar se essas partículas possuem algum grau de consciência própria. No mundo quântico, as partículas aparecem e desaparecem da existência no vácuo quântico, um fenômeno que é, de certa forma, misterioso e complexo. É como se estivéssemos tentando decifrar a mente de Deus, pois só podemos fazer estimativas estatísticas sobre onde uma determinada partícula estará. Esse caos quântico, aparentemente imprevisível, é o que permite mudanças microscópicas que não são observáveis em grande escala, mas ao longo do tempo, essas pequenas flutuações podem levar a uma certa ordem e a uma incrível diversidade de combinações ao longo da história do universo, eventualmente levando ao surgimento da vida. A origem da vida é um fenômeno surpreendente, pois algo tão complexo como a vida emerge da matéria inerte. O DNA contém a mensagem genética que se autorreplica, é copiada pelo RNA e em seguida transmitida para os aminoácidos para formar as proteínas e os corpos dos seres vivos. O processo não envolve apenas os elementos necessários, mas também a informação, um código que governa como o sistema deve se comportar. Cada célula contém uma quantidade imensa de informações que podem ser recebidas, armazenadas e transmitidas, algo que não se encontra em materiais inertes. As evidências sugerem que a informação contida no DNA estava presente no universo antes mesmo que as estrelas pudessem criar elementos complexos necessários para a formação da vida. Agora, partindo para uma abordagem mais particular, quero compartilhar que fui criado em um lar cristão, mas sempre fui muito questionador em relação aos dogmas que me foram impostos pela igreja. Minha busca por respostas me levou a descobrir a diversidade de religiões e crenças no mundo, cada uma com seu próprio conceito de Deus e criação. Isso me levou a questionar por que uma religião seria mais verdadeira do que outra. Sendo que existem mais de 4.000 religiões pelo mundo todo, cheguei à conclusão de que as respostas não estavam necessariamente nas religiões, mas sim no vasto mundo da ciência. Para mim, Deus não é uma entidade magnânima e antropomórfica, pertencente a um grupo de pessoas, mas algo muito mais abrangente e universal. Não vejo Deus como uma entidade separada de nós, mas como uma parte intrínseca de nós e do universo, uma presença que moldou o universo, e nós somos uma parte integrante desse todo. Esse Deus não é um ser biológico ou sobrenatural, mas algo que transcende essas definições. É algo que está muito além da nossa compreensão. Não possui um propósito que possamos compreender e não pode ser mensurado pela ciência, pois existe fora do espaço-tempo, onde nossas leis tradicionais deixam de ser aplicáveis. As únicas regras de Deus neste universo estão enraizadas na ciência e em suas leis naturais, as quais todos, independentemente de religião, devemos obedecer. Essas leis naturais são perfeitas, não são criadas por seres humanos e, portanto, não precisam ser ditadas por Deus. Elas simplesmente existem desde o início do universo e são incontornáveis. Fazem parte do sistema, tanto do universo quanto de nossos próprios corpos. Todas as formas de vida, sejam humanas, vegetais, animais ou outras, seguem essas leis naturais. Foi demonstrado que nosso código genético já existia antes da formação da Terra, e uma parte dessa informação deve ter sido transmitida através da grande consciência universal, que nos torna parte de Deus e do próprio universo. Isso nos leva a uma questão fundamental. Quem é Deus? Como seres humanos,
somos relativamente inteligentes, mas nossa compreensão é limitada. No entanto, podemos adaptar-nos ao universo e suas leis naturais, e o respeito, o amor e a empatia pelo próximo, bem como a conexão com a natureza e os seres vivos, são elementos fundamentais para a nossa sobrevivência. Na verdade, o paraíso já existe, e vivemos nele, a Terra. Estamos na fase inicial de nossa civilização, e nossas ações determinarão se somos dignos de preservar esse paraíso ou destruí-lo. Se fizermos o certo, um universo repleto de tesouros e possibilidades incríveis aguarda nossa exploração, superando os limites que o próprio código da natureza estabeleceu. A evolução é a incrível máquina cósmica de Deus, que permite que os organismos se adaptem e melhorem, aprimorando as ferramentas para melhorar nosso mundo e alcançar níveis mais elevados. Agora, mais do que nunca, temos essa oportunidade em nossas mãos. Dependemos apenas de nós mesmos para aprender com nossos erros e seguir as leis naturais. Talvez um dia estaremos mais próximos de Deus e poderemos compreender sua verdadeira natureza. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se você tem algo para acrescentar ou alguma sugestão de vídeo, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Curta e compartilhe o vídeo. Se inscreva e nos siga nas nossas redes sociais, cujos links estão na descrição abaixo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.